Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, em especial hoje para tirarmos algumas dúvidas e fazer uma sessão de perguntas e respostas. Então, se você tem uma dúvida, já manda aí que eu vou fazer questão de responder, tá? Eu sou o professor Renner e estou aqui para fazer o programa Café com Acupuntura. É um programa onde eu tiro dúvidas, discuto casos clínicos e levo para vocês o melhor conhecimento para vocês terem definitivamente segurança para tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais dos seus pacientes, tá? Sejam muito bem-vindos, vamos lá, vou fixar aqui para nós começarmos. Como está aí? Vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Quem aí assistiu às aulas do Laboratório de Acupuntura da Inteligência Emocional? Quem assistiu, gostou, fez sentido, ajudou de alguma forma? Incrível, né? Foi um evento 100%. Gostei muito do evento, foi muito gratificante, né? Tivemos uma interação muito boa com resultados incríveis, né? E é por isso, então, que ontem nós já abrimos as vagas para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, né? Muita gente já entrou, restando ainda, acho que 5 vagas. Estamos mais de 80% das vagas preenchidas. Então, se você tem interesse em fazer parte da comunidade do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, ter todo esse conteúdo aí, agora é a hora, tá? Agora é a hora. Venha conosco porque faltam 5 vagas. 5 vagas. Possivelmente devemos encerrar hoje ainda. Certo? Vamos lá? Vamos lá? Então hoje, né, resolvi fazer o Café com a Acupuntura hoje para tirar dúvidas, né? Algumas pessoas vieram me perguntar a respeito de algumas coisas com relação aos protocolos do curso de Inteligência Emocional. Então resolvi abrir esse Café com a Acupuntura hoje para a gente tirar algumas dúvidas. E a primeira pergunta que eu quero responder aqui, né, é com relação aos protocolos, né? Professor, muito se fala nos protocolos do curso de Inteligência Emocional, mas definitivamente você é o que mais bate na tecla que não existe protocolo. Então vou explicar como que funciona, tá? Nós falamos protocolos, mas na verdade não é um protocolo específico, é uma linha terapêutica, tá? Na qual você vai ter um conhecimento para que você possa promover, né, a interação do sistema límbico com o neocórtex do seu paciente, a ponto de promover um autoconhecimento, um autocontrole das emoções, trazendo um processo de racionalização e conscientização dessas emoções. Tá? Precisamos estar muito atentos a isso, porque quando nós temos toda e qualquer patologia, seja ela física ou emocional, acometendo o nosso paciente, nós temos uma interação ali no sistema límbico. Tá? Então, quando nós fazemos os protocolos do curso de Inteligência Emocional, então aqui nós temos, né, o tronco cerebral, cerebelo, sistema límbico e o neocórtex, ou também o córtex pré-frontal, né? Em especial o córtex pré-frontal. Então, quando nós temos todo esse processo, né, isso aqui interfere de uma maneira muito sistemática na nossa consciência, na nossa racionalização, no nosso planejamento, no nosso sistema de memória, tá? Na nossa concentração, em toda a nossa fisiologia energética. Então, quando nós temos um desequilíbrio, qualquer patologia, tá? Nós temos, então, essa interferência do sistema límbico com o neocórtex. E se essa emoção fica ali e não é reconhecida, tá? Acaba gerando as patologias físicas. Então, o que essa linha terapêutica do curso de Inteligência Emocional vai fazer? Ela vai utilizar um padrão de desequilíbrio. Então, primeiro ela precisa acessar a via das emoções.
nós vamos ter um ponto que vai acessar a via das emoções. Certo? Então esse ponto acessa a via das emoções. Depois nós vamos usar um ponto de tratamento. O ponto de tratamento vai corrigir o padrão de desequilíbrio. Tá? Então, olha, nós acessamos a via das emoções, corrigimos o desequilíbrio energético e depois vamos usar também um ponto que domina, ponto de domínio das emoções. Então, qual que é essa linha terapêutica? É uma linha terapêutica capaz de promover, então, um reequilíbrio energético e mental. Agora, quando nós associamos o ponto do desequilíbrio juntamente com o ponto de domínio mental, isso aqui vai promover, então, um acesso lá no sistema límbico através do ponto que acessa a via das emoções. Então, olha só, quando eu falo que é uma linha terapêutica, essa linha terapêutica, então, vai pegar, por exemplo, vamos falar que nós avaliamos o nosso paciente, que nós fizemos a anamnese, avaliamos a fisiologia energética e percebemos que esse paciente é um paciente muito inseguro, que tem muita insegurança. Então, como nós vamos tratar? Então, nós vamos abrir com o ponto que acessa as emoções, né? Que eu chamo de ponto P1, ponto que acessa a via das emoções para abrir o tratamento. Depois nós vamos usar o ponto que controla o desequilíbrio. Se ele é inseguro, ele tem uma insuficiência de energia Jin-Chi ou de energia ancestral. Então nós vamos usar o ponto que controla essa emoção, ponto P2. O ponto P3 vai ser o ponto que vai dominar essa emoção, a insegurança e o medo. E o ponto P4 será o ponto que trata o medo e a insegurança. Então aqui nós temos uma linha terapêutica capaz de gerar um estímulo lá no sistema nervoso periférico, que são pontos distais, né? Geralmente localizados em membros inferiores e membros superiores, que vão chegar em estímulo ascendente lá no sistema límbico, a ponto de promover a melhora da conexão do sistema límbico com o neocórtex, para definitivamente promover, então, a racionalização e a conscientização dessas emoções, transformando essas emoções em quê? Em sentimentos. E agora sim tem um processo de autoconhecimento, porque quando tem a racionalização e a conscientização dessas emoções, a transformação da emoção em sentimento, né, nós vamos ter um equilíbrio energético e um equilíbrio mental do paciente, a ponto de corrigir não só a patologia emocional, mas a patologia física. E é por isso que muitas das vezes esse paciente inseguro que chegou, ele tinha uma dor lombar e a gente não coloca uma agulha na dor lombar dele e ele melhora. Por quê? Porque você está fazendo uma conexão lá no sistema nervoso central a ponto de trazer esse reequilíbrio. Faz sentido isso para vocês? Tá? Então, é nessa profundeza que eu trago para vocês essa linha terapêutica do curso de inteligência emocional. Então, temos 5 vagas. Se você tem interesse ainda, corra para fazer a sua inscrição. Aí, tá? Quando nós utilizamos toda essa metodologia, então, nós vamos ter uma linha terapêutica nesse formato para dessensibilizar, para limpar as emoções. Quais emoções? Emoções desde o período gestacional, aquelas emoções que nós carregamos desde a época que estávamos no ventre da nossa mãe, tá? Então trazemos essa limpeza, e essa limpeza então pode acontecer de forma consciente ou inconsciente.
Então, quando você utiliza, por exemplo, essa linha terapêutica que faz a dessensibilização gestacional, pode ser que o paciente sonhe, tenha pesadelos, tenha uma irritação maior, fique mais ansioso, ou às vezes tenha uma noite de sono não tão boa. Isso acontece por conta de um processo chamado reverberação. E essa reverberação, então, acontece nesse processo de limpeza. Se nós temos uma casa muito suja e a gente chega para limpar, lavar essa casa, se a gente só jogar água e não varrer antes, vai virar um barro terrível. Fica até mais difícil para limpar. Mas se nós pegamos uma vassoura e vamos varrendo, esse pó que está ali parado no chão sobe, parece que ficou muito pior. Só que depois que esse pó assenta, que a gente reúne ele num canto, tira, depois joga água e lava, isso fica muito melhor. Então é esse mesmo processo. As reverberações, tá? As reverberações são um processo de limpeza. É um processo de limpeza, que é natural, mas que ele não dura eternamente. É rápido, né? É igual obra. Os transtornos passam e a benfeitoria continua. Então tudo acontece dessa mesma forma. Então pode sim ter um caso de reverberação. Pode ter um caso de reverberação. Porque é um processo de limpeza. Hoje já existem pesquisas que mostram que quando você tem um estresse traumático durante o dia, né, e você dorme e tem pesadelos e tem sonhos, tá? Você definitivamente se porta melhor frente àquele processo. Ou seja, esse pesadelo vem num processo de limpeza. O nosso cérebro ele é condicionado a 70% a esquecer. Então, quando nós dormimos, nós fazemos um processo de filtragem. Tiramos tudo aquilo que nos incomoda, que nos gera prejuízo e guardamos apenas na memória poucas coisas que parecem ser relevantes. Por isso que quando nós estudamos e temos uma boa noite de sono na sequência, isso ajuda muito o nosso entendimento, a nossa memória, a nossa gravação daquela matéria. Tá? Então o sono é parte primordial. Então vocês vão ver que muitas reverberações vão acontecer no sono. Esse processo de limpeza vai acontecer no sono. Tá? Olha a doutora Dirani Sacramento. Já andei olhando a temática dos vídeos. Estou mega ansioso para devorar toda essa informação. Ela entrou para o curso de inteligência emocional ontem conosco. Incrível ter você conosco. Conte conosco para o que der e vier. Tá? Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Tá? Então, pessoal, quando nós temos esse processo de limpeza, vai acontecer esse processo de uma forma muito sistemática. Tá? E aí, é tudo aquilo que eu mostrei para vocês dentro do laboratório. Ah, professor, mas vai acontecer sempre assim? Não. Muitas vezes, esse processo de reverberação e de limpeza, ele vai acontecer no inconsciente. Às vezes o paciente não vai saber. Mas nós já tivemos pacientes na maca que teve a sensação do momento do parto, pacientes que teve a sensação do momento da anestesia da hora do parto. Tá? Então, são muitas sensações que nós acabamos guardando e fica no nosso inconsciente. Tá? Paciente que fez o protocolo gestacional e lembrou que a mãe fez o enxoval inteirinho para ela, né, de menino, porque acreditava que era menino, e ela nasceu menina. Então isso gerou nela todo esse processo e atrapalhava a vida adulta. Atrapalhava a vida adulta dela. Incomodava ela. E quando ela faz esse processo de limpeza, libera o perdão, ela consegue melhorar o relacionamento, o convívio, inclusive com a mãe, que viviam brigando. Uma outra paciente de uma aluna nossa tem TDAH e adolescente, então o conflito com a mãe é muito grande. Então muita briga, a mãe não entende, a adolescente não entende e aquela briga o tempo inteiro. Entrou dentro de uma discussão de caso lá dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Uma das alunas sugeriu que ela fizesse a dessensibilização junto
com a mãe. Mãe e filha, na mesma sessão. Olha só que interessante. Ninguém contou nada para elas o que iria acontecer. As duas reverberaram da mesma forma. As duas reverberaram da mesma forma, com as mesmas características. E depois o convívio delas melhoraram muito. Olha o tanto de pessoa que você pode ajudar. Tá? É um trabalho de formiguinha, né? Falamos isso na sexta-feira. É um trabalho de formiguinha. Mas nós estamos no processo. Tá? Existe uma frase de uma grande pessoa aí, né? Que ele fala que as coisas boas acontecem no caminho das pessoas que estão no caminho. Então as coisas boas só vão acontecer para quem está caminhando, para quem está no processo, para quem está andando. Não dá para ficar parado. Show? Também já garanti minha vaga, ansiosismo para aprender, auto-aplicar e ajudar mais pessoas. É isso aí, Flávia. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Esse é só o começo. Conte conosco para o que der e vier. Estamos à inteira disposição. Qualquer dúvida, mande lá no grupo exclusivo ou me chama, tá? Não tem problema nenhum. Tiver um caso clínico que você queira discutir dentro do grupo lá, manda lá, que nós sempre estamos lá discutindo casos clínicos e levando o melhor conteúdo para vocês. Só que as emoções, não somente as emoções que nós tivemos contato quando ainda estava no útero da nossa mãe. É fantástico isso aqui? Mas não é só lá. Porque a partir do momento que nós nascemos, nós temos a interação emocional o tempo inteiro. E quanto mais tempo vai passando, mais contato emocional nós vamos tendo, mais contato de guardar emoções nós vamos guardando. E é isso que prejudica toda a nossa parte física. É isso que vai gerando acometimentos físicos, patologias físicas, doenças. E a melhor hora para você aprender é agora. Depois de uma pandemia que estamos vivendo, uma segunda pandemia, não de coronavírus, mas de uma pandemia de questões emocionais, de alterações mentais. Então, pessoas que precisam da sua ajuda, tem aos montes. Você deve estar preparado para elas. Quem estiver preparado estará no caminho. Tá? Então, depois nós podemos fazer as dessensibilizações que eu chamo de cada um dos elementos. Água, madeira, terra, metal e fogo. Mas o que cada uma dessas dessensibilizações fazem? Olha só, a água dessensibiliza o medo, a madeira, a raiva, a mágoa, o rancor. A terra dessensibiliza a preocupação. O metal, a tristeza. O fogo, a euforia. E quando você usa essas dessensibilizações, usa essas limpezas, você vai estar promovendo, então, todo esse acesso à via das emoções, juntamente com o plano de tratamento. Então, você o ponto de tratamento, que é o ponto que regula esse padrão de desequilíbrio de cada um desses elementos. Então, você não está trabalhando só as emoções, você está trabalhando o desequilíbrio energético junto. Juntamente com isso, você tem o ponto de domínio que domina as emoções. E quando você domina as emoções, então, você melhora a euforia, a tristeza, a preocupação, a raiva e o medo. Mas não é só melhorar para você colocar ele no esquecimento. É melhorar para você trazer a conscientização e a racionalização. É transformar essas emoções em sentimentos. É transformar o medo em coragem. É transformar a raiva em perdão. É transformar a preocupação em bondade. É transformar a tristeza em alegria, contentamento. É transformar a euforia em paz, calmaria. E aí, diante de tudo isso, você ainda pode usar protocolos como eu passei para vocês: clareza mental, discernimento. Pode usar a dessensibilização do sistema límbico associado. Pode usar proatividade.
Tudo isso visando o quê? Tudo isso visando um autocontrole das emoções, um autoconhecimento das emoções do seu paciente, para que ele possa, então, definitivamente promover a inteligência emocional, saber lidar mais com as emoções. Mas será que isso acontece mesmo? Teve uma aluna do curso de inteligência emocional, né, que ela falou assim: professor, depois que eu entrei no curso, eu fiz todos os protocolos em mim, né, e um dia estava bem lá com meu marido e tal, ele já conhece que eu sou extremamente irritada, nervosa, eu brigo mesmo, eu falo, e a gente conversando lá, ele virou para mim e falou assim: o que está acontecendo com você? Ela: o que está acontecendo comigo? Por quê? Não sei o que tem. Ué, como assim? Está acontecendo comigo? Ele: o que está acontecendo com você? Você era extremamente estourada. Às vezes eu não podia emitir a minha opinião, que você já vinha falando um monte de coisa. Você está tão mais calma, tão tranquila agora. Tudo que eu falo, você me escuta. Você não me escutava. Aí ela percebeu: nossa, foi um autoconhecimento. Agora eu sei lidar com as situações. Eu não preciso sair cuspindo maribondo em cima das pessoas. E isso melhorou o convívio dela com o marido, com os pais, no serviço. Tá? Uma outra aluna, ela fala que ela tinha um problema muito grande familiar. Então toda vez, final de semana, que reunia a família, sempre ela brigava. Sempre brigava, sempre tinha discussão, né? Aí, de repente, depois que ela usou os protocolos do curso, ela chegou, teve um final de semana, a cunhada dela lá, que fala um monte de coisa pra ela, elas sempre discutem lá, falou as coisas, ela não falou nada, ficou calada. Aí foi embora, o marido dela falou: uai, o que aconteceu com você? Você nem respondeu a fulana. Ela: não compensa brigar aquilo lá não. Sei nem pra que eu respondi aquilo. Ela teve a consciência que ela não precisava. E a partir daí o convívio melhorou. Porque quando um não quer, dois não briga. Aí a cunhada parou de implicar ela, porque ela não respondia mais, e ficou tranquilo. Tá vendo? Você começa a perceber. Nossa, aquela situação me irritava. Se fosse antigamente, eu teria explodido, eu teria falado um monte de coisa, eu teria soltado os cachorros em cima da pessoa. Por que eu não fiz isso? Porque você tem um processo de racionalização, de conscientização que te dá discernimento para você seguir o melhor caminho. Certo? Show? Mais alguma dúvida aí? Com relação a tudo isso que eu falei, com relação às aulas do laboratório? Tiver alguma dúvida aí, pode mandar. Ah, professor, não entendi muito bem isso. Ah, queria que você explicasse melhor isso. Pode mandar. Estou aqui para tirar dúvidas. Quem aí não entrou para o curso de inteligência emocional, mas que quer entrar? Quem aí não entrou para o curso de inteligência emocional, mas quer entrar? Ah, professor, estou louca para entrar, mas estou com dúvida, não sei se é o momento. Quem aí não entrou ainda para o curso de acupuntura da inteligência emocional, mas tem desejo de fazer o curso? Vamos acabar com isso? Mande aí sua dúvida que eu te falo. O que você pode fazer? Mande aí que eu te falo o que você pode fazer. Então, pessoal, é muito comum, né, essas reverberações, o paciente ter reverberações no suor também. Porque o método de limpeza das emoções vai ser por sonhos, pesadelos, né, menstruação e geralmente suor. Esses aqui são geralmente os padrões. Os maiores padrões. Por quê? Porque quem traz o sono é o fígado. O fígado, ao entardecer, após as 6 horas, ele atrai o sangue para ele para trazer o processo de sono. E é durante o sono que nós temos a consolidação das nossas memórias, da nossa concentração, do nosso aprendizado e também a limpeza das emoções que nós vivenciamos durante o dia. Então, se você tem um sono de boa qualidade, você faz essa limpeza. Se você não tem um sono de boa qualidade, acaba que ao amanhecer do dia, o fígado solta esse sangue, e esse sangue então volta para a mente com as emoções do dia anterior. Então você fica ruminando essas emoções. Tá? Se você fica ruminando essas emoções vão gerando mais desequilíbrio lá no sistema límbico, liberando uma cascata de hormônios e neurotransmissores pró-inflamatórios.
gerando um processo inflamatório no organismo, diminuindo, inclusive, o seu processo de qualidade de vida, promovendo um processo de envelhecimento mais precoce. Quando nós temos um ambiente, né, pró-inflamatório, com alterações emocionais, esses hormônios e neurotransmissores que são liberados, eles inibem a função da telomerase, que é uma enzima que faz a replicação do DNA. Igualzinho ele é. Só que quando a telomerase não está muito ativa, ela não consegue fazer a parte final dos telômeros. Então isso vai ocorrendo que vai diminuindo a réplica do DNA. Isso vai gerando o quê? Isso vai gerando um processo de envelhecimento e com possibilidades até de mutações gênicas. Certo? Então, essa questão emocional, inclusive, interfere no seu envelhecimento precoce. Tá? Lourdes, bom dia. Muito boa a sua proposta. Qual o valor e horário do curso e duração? Olha, o nosso curso, que é Acupuntura na Inteligência Emocional, ele está todo gravado e editado. Então, você comprou, você já tem acesso. Chega o acesso da Hotmart no seu e-mail. Você pode assistir quando e quantas vezes quiser durante o período de 1 ano. Tá? O valor do curso. Dentro do curso você vai ter tudo. Fisiologia energética, teste de estresse, teste de inteligência emocional, teste de antifragilidade para você avaliar como você é antes e como você é depois. Tá? Tudo isso dentro do curso, anamnese, diagnóstico de língua, diagnóstico da biotipologia, né, da constituição física, todos os protocolos, localização dos pontos, discussões de casos clínicos, mentorias, tudo isso dentro do curso. Tá? Se você tiver dúvida sobre o conteúdo programático, me mande um direct que eu te mando todo o conteúdo programático, tudo que tem detalhado dentro do curso, cada aula, cada módulo. Tá? Esse curso então tem duração de 1 ano e você paga apenas 12 parcelas de R$ 149,71. Tá? 12 parcelas de R$ 149,71 ou R$ 1.500 à vista. Ou R$ 1.500 à vista. Tá? É menos que o valor de uma única sessão de acupuntura, se você parcelar em 12 vezes. Então, o único paciente que você fizer 12 sessões dele já paga todo o curso. Essas dessensibilizações também atuam semelhante à constelação familiar? Não, são totalmente diferentes. Tá? São técnicas diferentes, tá? Muito diferentes. Tá? Já que as emoções não trabalhadas vão reverberando de geração em geração e que nós já estamos, desde que nós já estávamos na barriga dos nossos avós, essa interação com as emoções que passam, a ideia pode até ser a mesma, mas a forma de trabalhar é muito diferente. Tá? Porque aqui nós vamos gerar um estímulo físico no sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico vai chegar em via ascendente lá no corno posterior da medula, que vai subir até a região do sistema nervoso central, gerando toda uma dessensibilização, um equilíbrio do sistema límbico com o neocórtex, promovendo a racionalização e a conscientização. Então é algo que acontece de maneira sináptica lá no sistema nervoso central. Tá? Todo esse resultado, toda essa interação pelo estímulo das agulhas que nós fazemos em nervos periféricos. Tá? Então, às vezes, você não precisa falar nada para o seu paciente. Eu, por exemplo, não falo nada para o meu paciente. Não falo nada. Apenas escuto, faço anamnese e sei. É um paciente inseguro? Tem essas questões? É um paciente muito irritado? É um paciente muito eufórico? É um paciente com depressão? É um paciente com raiva, mágoa, rancor? Eu apenas trato. Não falo nada para ele. É como se eu estivesse tratando uma queixa física dele mesmo. Que a maioria deles vem por isso, né? Então, às vezes o paciente vem com uma dor no ombro, com uma dor na coluna, uma dor no quadril, uma enxaqueca. Então eu trato como se fosse enxaqueca. E o mais lindo é isso, que eu não preciso abrir a minha boca para falar nada para o meu paciente. Quando eu trato, nas sessões seguintes ele chega e fala: nossa, eu vim para tratar uma enxaqueca, mas eu percebi que eu tinha muita mágoa
dos meus pais, porque eles não me apoiaram quando eu fui montar uma empresa, eles não me apoiaram no curso que eu quis fazer, eles não me apoiaram na minha sexualidade. Eu tinha muita mágoa, raiva deles. Isso me consumia. E foi a mesma coisa que tirasse esse peso que eu tinha. Eu simplesmente perdoei sem falar nada com eles. Hoje eu olho para eles com outro olhar. Mas eu não falei nada para ele que eu ia fazer isso. Aí ele pergunta, será que a acupuntura mexe nisso? Aí, nesse momento, eu falo para ele que a correlação, às vezes, da cefaleia, da enxaqueca dele poderia estar ligada a esses fatores e que realmente, quando a gente trabalha uma coisa, acaba trabalhando outras, né? Então, olha só o quanto os protocolos são incríveis. Você não precisa falar nada para o seu paciente. Ele mesmo vai resolver aquilo com ele mesmo. Show, Flávia? Fez sentido? Consegui explicar mais ou menos para você? Foi mais ou menos isso que você perguntou? Tá? Então, vai acontecer de forma sistemática. Tá? Quando eu comecei a usar esses protocolos, essa linha terapêutica, né? Eu sempre tive essa. Não, mas se eu falar para o meu paciente que eu estou fazendo uma técnica que vai liberar perdão para ele, uma técnica que vai melhorar a euforia dele, que vai dar mais autoconhecimento, será que eu não estou induzindo o meu paciente? Então eu não falo. Eu não falo para o meu paciente que eu vou fazer uma dessensibilização das emoções que ele vivenciou desde o período gestacional. Não falo, eu apenas faço. Como se fosse a acupuntura normal, como se fosse tratar a queixa principal dele. E ele mesmo vem falando depois. Ele mesmo nos relata isso logo em seguida. Tá? Ele mesmo nos relata isso logo em seguida. Olha aqui, deixa eu só ver se eu consigo puxar aqui para vocês um depoimento. Acho que eu até coloquei ele no... Acho que eu coloquei ele para vocês. Olha aqui. Bom dia, professor. Estou atendendo o paciente e fazendo o tratamento e olha o depoimento que eu recebi. Ó, a paciente mandou para a acupunturista, para a aluna do curso. Olha, é lá do grupo. Gostaria de relatar um pouco de como está sendo o meu tratamento de acupuntura com você sobre o equilíbrio emocional. Hoje me sinto outra pessoa. Não faço mais terapias complementares por opção e o meu único compromisso é uma vez por semana com você. A pessoa que resolveu parar com as outras terapias. Sou uma pessoa mais independente, dona de minhas vontades, tomo as minhas decisões sem ficar na dúvida se fiz o certo. Hoje vejo a vida com outros olhos. Até o luto estou começando a enxergar de outra forma. Enfim, hoje me sinto livre, liberta, melhor sensação não há. Engana-se quem diz que é bem resolvido emocionalmente e não precisa de ajuda. Tá? E essa é uma paciente que tem fibromialgia. O paciente que tem fibromialgia, ele tem essas características, né, de uma baixa conexão mental, porque já tem um quadro de dor muito intenso. Então, olha só, o paciente vem para fazer o tratamento e a própria paciente percebe a mudança nela. É um processo de autoconhecimento. Eu não preciso falar, eu não preciso expor, eu não preciso falar, você vai melhorar isso, isso e isso, entendeu? Você apenas faz, sem induzir, tá? Fez sim, ótimo, era mais para saber se conseguiria acessar de uma maneira diferente as emoções passadas. Exatamente isso, Flávia. Você vai acessar de uma maneira muito mais, como eu vou dizer, voltada para a neurociência. Tá? Então percebem, o próprio paciente, um paciente fibromiálgico, que tem um quadro depressivo, um quadro de irritação, um quadro de necessidade de liberdade, ele faz e ele percebe que ele está muito mais livre. Olha só, a fibromialgia é um paciente que tem necessidade de liberdade e que algo tira a liberdade dele. E aí a paciente fala, eu me sinto mais liberta. Eu estou mais resolvida emocionalmente, eu não estou mais indecisa. Eu consigo tomar a decisão e vejo que realmente faz sentido, eu fiz o certo. O que é isso? Isso é discernimento, isso é clareza mental, isso é as emoções sendo limpas. As emoções sendo limpas. Incrível isso.
Faz sentido isso para vocês? Olha, eu tenho para mim que essa linha terapêutica é uma das melhores para tratar as questões emocionais. Não tem como você tratar as emoções sem ser por conta de um autoconhecimento e por conta de um autocontrole das emoções. E foi isso que me fez ser apaixonado por esse curso, ser apaixonado por essa linha terapêutica que promove inteligência emocional. Que permite que o paciente reconecte-se com ele mesmo. Num processo de autocura. Faz sentido para vocês? Tá? Então, olha, quem ainda não entrou no curso de acupuntura na inteligência emocional, estamos nas 5 últimas vagas, tá? Nas 5 últimas vagas. Então, aproveitem. Tem qualquer dúvida sobre o curso? Ah, professor, não sei se esse é o melhor momento para entrar. Me chama no direct. Vamos bater um papo, eu te explico. O que você tiver de dúvida, eu te explico. Aí, ó, Flávia, é a linha que eu quero seguir dentro da acupuntura. Então, já tô dentro da turma. Seja bem-vinda novamente, Flávia. É incrível ter você aqui conosco. Tá? É um curso que não é todo mundo que vai conseguir entrar. Não pelo valor ou por qualquer outras questões. É porque às vezes não está preparado no momento. Mas para quem quer realmente ajudar o próximo, ter bons resultados, é o caminho. Tá? Vai valer muito a pena. Por isso que eu coloco pouquíssimas vagas, porque definitivamente eu sei que nós precisamos andar juntos, de mãos dadas. Tá? O crescimento aqui é lento, mas ele é contínuo, ele é junto. Tá? E nós vamos juntos levando essa linha terapêutica, essa qualidade de vida, esse bem-estar para os nossos pacientes. Tá? Não só para os nossos pacientes. Os primeiros beneficiados somos nós. Tá? O primeiro beneficiado em tudo, desde quando surgiu essa linha terapêutica do curso de inteligência emocional, fui eu. Eu fui submetido a todos esses protocolos. Por isso que eu falo com tanta propriedade do que acontece. Aconteceu comigo. Depois que aconteceu comigo, aconteceu com inúmeros pacientes. Depois que aconteceu com inúmeros pacientes, aconteceu com inúmeros alunos. Depois que aconteceu com inúmeros alunos, aconteceu com inúmeros pacientes de alunos. Vocês percebem que a coisa vai crescendo, vai tomando proporções maiores? E esses pacientes de alunos meus que foram beneficiados, isso respinga em mim. Tá? Porque é o bem que a gente está fazendo. Nélida Teles. Ontem não consegui fazer a inscrição, fiquei sem internet. Nélida, então faça hoje, aproveita. Estamos nas 5 últimas vagas. Além das aulas gravadas, terá aulas ao vivo contigo? Sim, teremos alguns plantões de dúvidas, sim, ao vivo comigo, mas todos eles ficam salvos e você pode assistir depois. Sem contar que dentro da comunidade do Telegram, lá onde nós temos o grupo exclusivo para os alunos, você pode tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo também. Tá? Beleza, pessoal? Faz sentido para vocês? Então, ó, não se deixe parar. Coloque no caminho que as coisas boas acontecem no caminho das pessoas que estão no caminho, que estão andando, que estão nesse processo. Então, tem qualquer dúvida, tem qualquer dificuldade, me chama lá no direct, vamos bater um papo, vamos conversar. Lembrando que amanhã, terça-feira e quinta-feira teremos mais 2 discussões de casos clínicos, tá? Os nossos casos clínicos voltam para toda terça e quinta-feira novamente, como sempre foi. Tá? Quer discutir um caso clínico, quer que eu emite a minha opinião sobre um caso clínico que você está atendendo, me mande no direct. Tá? Quer dominar e ter segurança para fazer todo esse conhecimento também, dessa forma, da mesma linha terapêutica que eu utilizo, entre para o curso de acupuntura na inteligência emocional. Estamos nas últimas vagas, provavelmente encerramos hoje ainda. Tá? A disponibilidade do professor conosco é incrível. Ei, a Karin entrou na última turma. Já está transformando a vida dela e de muitos pacientes. Karin, vale a pena cada centavo investido ou não vale?
Vale a pena ou não vale? É uma transformação. É uma transformação interna sua que reverbera nas outras pessoas. Então, dê esse presente para você. Se você falar assim, eu não quero atender ninguém, faça o curso por você. Faça o curso pelos seus familiares. Depois pense nos pacientes. Você vai ver que a transformação é incrível, que a transformação vai muito além daquilo que nós conseguimos explicar aqui. Porque quando você vivencia, quando você está dentro, que você percebe o autoconhecimento, o autocontrole, aí isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Olha, Karen, muito vale, pessoal. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade. Palavras de uma aluna que está dentro da comunidade. Certo? Pessoal, então por hoje é só. Vou encerrar por aqui, tá? Se tiver qualquer dúvida, me chame no direct, tá? Estou à disposição. Estou à disposição. Não deixe passar essa oportunidade. A sua hora é agora, o melhor momento para você aprender isso é agora. Conte comigo nessa jornada, tá? Conte conosco nessa jornada, porque não só eu, mas todo mundo que está lá dentro da comunidade vai estender a mão para você, tá? Pode ter certeza. É uma comunidade muito forte. Aguardo vocês. Quem for entrar para o curso, nos vemos em breve. Um grande abraço. E até amanhã, às 8 horas da manhã, com mais um Café com Acupuntura, discussão de caso clínico. Tchau, tchau, pessoal!